A maior dúvida de quem recebe benefício do INSS, eu vou tentar responder nesse vídeo, mas se você ainda tiver qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários para que eu possa retornar em outras oportunidades. Essa eu acredito que seja uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal e hoje juntos nós vamos tentar entender. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Vamos lá, vou fazer um convite bacana, se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade que é de graça, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos e, é claro, não esqueça de compartilhar as informações para ajudar outras pessoas. Além disso, se você tiver qualquer pergunta, já aproveita a oportunidade e deixa aqui nos comentários. Esse artigo que eu vou trazer para vocês esclarece as principais questões sobre um tema e informações que foram atualizadas recentemente e a grande maioria das pessoas também tem a mesma dúvida. Ainda mais no momento em que nós estamos passando por uma situação em que o INSS precisa de dinheiro. Vocês viram aí o roubo do INSS? Então, tem muita gente que está perdendo dinheiro, talvez não saiba que pode receber o dobro indo para a justiça, mesmo que fez acordo com o INSS. Se tiver essa dúvida, já deixa aqui compromisso. Eu prometo voltar em outras oportunidades para falar sobre esse assunto. A questão agora é que alguns benefícios do INSS, algumas pessoas que recebem benefício do INSS, eles têm um tempo de duração. E nós estamos passando recentemente por uma reavaliação de benefícios. Nós chamamos de revisão pente fino, exatamente, e é o que causa uma das maiores dúvidas dentro do INSS. Para quem não conhece, eu trabalho desde 2005 ajudando as pessoas e em 2009 eu comecei a receber essas dúvidas e nós tivemos aí a quebra de um mito. E aqui nesse vídeo nós vamos revelar isso. Vamos lá? Alguns beneficiários do INSS já perguntaram se após 2 anos recebendo o benefício por incapacidade temporária, se o benefício virava benefício por incapacidade permanente, fazendo com que, dessa forma, o primeiro tivesse esse tempo de duração que depois seria continuado pelo resto de suas vidas. Contudo, essa informação é falsa, pois não existe um período exato e não se transforma nada automaticamente dentro do INSS. O INSS nunca vai te dar nada, exatamente. O que acontece hoje, de acordo com a regra atual de prorrogação de auxílio-doença, o beneficiário pode fazer uma prorrogação automática sem passar por perícia médica quantas vezes for necessário. Sendo assim, o tempo máximo de duração é até quando o segurado esteja capacitado para voltar a exercer suas atividades de trabalho. Mudanças importantes nós tivemos agora, recentemente, e que podem ajustar essa situação. O governo federal realizou ajustes significativos nos prazos do auxílio-doença pago sem perícia médica. Aquele feito através de documentação, o ateste-med, a análise documental sem perícia presencial, quando você envia a fotografia pela internet. O prazo atual, agora, para você que está assistindo esse vídeo, em 2025, é de 2 meses para benefícios pagos pelo ateste-med. Então vamos lá. Recebeu o benefício pela internet, você pode receber no máximo 2 meses, não tem direito à prorrogação. Acabou, continua sem condições, tem que pedir um novo benefício. Vamos lá. Perícia médica presencial. Você agendou a perícia no INSS ou o INSS não teve condições de constatar se você tinha um problema de saúde através da imagem que você enviou, mandou marcar a perícia. Até 4 meses, tá? 120 dias com possibilidade de prorrogação aqui. Veja bem, até 4 meses com possibilidade de prorrogação. Vamos lá. Qual que é a base disso? É a Lei 8.213 de 1991. Em seu artigo 62, estabelece que sempre que possível, o ato de concessão do auxílio-doença
deverá fixar um prazo estimado para a duração do benefício. Vou dar um exemplo. A pessoa passou agora por uma perícia e o caso é muito grave. Eles não pagam aposentadoria, é muito raro. Principalmente se a pessoa chega na perícia e fala: eu vou fazer uma acupuntura hoje, tô com dor nas costas. Eu tenho uma cirurgia marcada para tanto tempo. Eles vão estipular um prazo para acabar. Eles vão te dar no máximo de 1 a 2 anos de auxílio-doença e não vai transformar em aposentadoria por invalidez. Caso o prazo não seja fixado, o médico não fala quanto tempo você vai ficar recebendo, o benefício cessará após 120 dias. Então, se o médico não der um prazo, em 4 meses acaba o benefício, exceto se o segurado pedir uma prorrogação faltando 15 dias para acabar. Então, como pedir a prorrogação do auxílio-doença? Como pedir para continuar recebendo? Não vale para teste médio, tá? A prorrogação do auxílio-doença para quem fez perícia presencial pode ocorrer de 2 formas. Então, vamos lá. Se você está recebendo a teste médio, a duração é de 60 dias. Requisitos: você tem que pedir tudo novamente se ainda não tem condição para trabalhar. Então, apresentar atestado e exame digital assim que acabar o anterior, não precisa esperar. A vantagem é a necessidade de você fazer a perícia virtual, tá? Não tem perícia presencial. Não dá direito à prorrogação, mas acabou o benefício, você já pode pedir outro. Vai para análise. Vamos lá. Agora, prorrogação da perícia presencial. A duração de até 120 dias, portanto, muito melhor, se não houver ali indicação do médico. Requisito: a avaliação presencial ou a videoconferência, tá? Renovação. Agora vem o ponto-chave. Quantas vezes necessário conforme o estado de saúde? Antigamente, você só poderia pedir 3 prorrogações, né? Aí a 4ª já era aquela perícia definitiva. Isso acabou. Se você tiver sem condições, pode pedir quantas vezes for necessário. Só é válido lembrar o fato que o segurado que recebe o auxílio-doença, se ele ingressar com uma ação na justiça com um advogado previdenciário para revertê-lo em aposentadoria por invalidez, não traz nenhum prejuízo para repercussão aí que seja negativa para o recebimento do auxílio por incapacidade temporária. Então, você pode estar procurando um advogado sem problema nenhum. Só que você precisa ter uma negativa, um indeferimento. Quanto tempo leva para transformar o auxílio-doença em aposentadoria? Essa é a dúvida que eu recebo há anos, há mais de 20 anos, tá? A transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não possui prazo determinado, não existe, dependendo de fatores específicos, tá? De critérios e avaliação. E quais fatores são esses? O estado de saúde, a incapacidade total e permanente para o trabalho, impossibilidade de reabilitação profissional. Quando não há possibilidade de recuperação, a pessoa nunca vai voltar a ter condição de retornar ao mercado de trabalho. A avaliação médica, a perícia que comprove a permanência da incapacidade, ou seja, quando a perícia comprovar que aquele problema de saúde é pelo resto da vida. Esse processo de conversão, ele não existe, ele não é automático. A perícia médica vai fazer uma avaliação das condições do segurado. Essa análise clínica, ela verifica a possibilidade de retorno ao trabalho e a decisão do médico perito pela manutenção ou conversão em aposentadoria por invalidez. Então, quem vai definir é o médico. Logo após a perícia, o beneficiário, a beneficiária, precisa ficar atento com o horário que o órgão vai enviar o resultado do seu exame, que pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS, como também você pode saber o resultado da sua perícia pelo telefone. No mesmo dia já é possível saber se será possível se transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Acontece que em alguns casos mais complicados, aquilo que deveria sair até às 9 horas da noite, às 21 horas, fica em análise.
Nesse caso, pode ser que a resposta demore mais de uma semana. Então vamos lá. No mesmo dia já é possível, portanto, você ter a resposta. E a aposentadoria por invalidez, ela é definitiva? Vamos lá. Muitas pessoas têm o auxílio-doença transformado porque foram jogados para o pente fino do INSS, mostrando que o pente fino não é tão ruim, pode ser uma solução para muitas pessoas, transformando o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Acontece que tem uma série de fatores aqui. Essa aposentadoria por invalidez, ela é pelo resto da vida? Olha, em regra, veja bem, a aposentadoria por invalidez não é definitiva, estando sujeito também a revisões periódicas conforme previsto no artigo 101 da Lei 8.213 de 1991. Mas nós derrubamos o veto 38, foi uma grande vitória, tá certo? Só que não derrubamos a regra geral de revisão bienal. O que significa isso? Mesmo com a nova lei de número 15.175/2025, existe uma frequência, a cada 2 anos, exatamente 24 meses, o auxílio da aposentadoria por incapacidade permanente. O que acontece? Qual que é o objetivo? Verificar se persiste incapacidade permanente. O procedimento, ele é conhecido por muitos como pente fino do INSS. Tem suas exceções de casos definitivos? Tem. E se você chegou até aqui, vou tentar trazer para vocês de uma forma que vocês possam entender. Quando a aposentadoria por invalidez é para sempre, algumas situações garantem a irreversibilidade da aposentadoria, ou seja, ela não pode ser reversível, a aposentadoria por invalidez. Tá? Vamos colocar que se você recebe uma aposentadoria por idade, vamos deixar isso bem claro, ou uma aposentadoria por tempo de INSS pago, essa é para o resto da vida. Tá? Agora, se você recebe uma aposentadoria por problema de saúde, segurados com 55 anos ou mais, quem recebe o benefício há mais de 15 anos, então vamos lá, eu recebi um auxílio doença por 14 anos e 6 meses. Fui chamado pente fino e transformou em aposentadoria por invalidez. E agora, o que acontece? Passados 6 meses, eu completei 14 anos e 6 meses de auxílio-doença e mais 6 meses de aposentadoria por invalidez, somando 15 anos de benefício. Se eu tenho 55 anos de idade, eu estou livre do pente fino, se eu tenho 55 anos ou mais. Então, segurados com 55 anos ou mais, que recebe o benefício por incapacidade, sendo a atual aposentadoria por invalidez, livres para sempre. Agora, se você tem 55 anos ou mais e recebe auxílio-doença, 15 anos recebendo auxílio-doença, pode ser sim reavaliado. Vamos lá. Segurados com 60 anos ou mais que recebem aposentadoria por invalidez também vão receber para o resto da vida, sem passar por mais perícias. E, é claro, por condição de saúde. Qual condição de saúde? Portadores do vírus da AIDS, o vírus HIV, a imunodeficiência humana. Existem outras condições irreversíveis comprovadas, tá? São condições irreversíveis comprovadas pelo médico, comprovadas medicamente. Então, para isso, o que acontece aqui? É fundamental o artigo 101, o artigo 1º, né, o parágrafo 1º do artigo 101 da Lei 8.203 de 1991. Vamos entender? Ele estabelece que a aposentadoria por invalidez mantida por período superior a 15 anos ou quando o segurado atingir 60 anos de idade não será sujeito a revisões e tem os direitos garantidos, portanto. Tá? Aqui entra uma questão que as pessoas sempre me cobram também. Mas eu recebia auxílio-doença, transformou em aposentadoria por invalidez. Motivo de festa. Acontece que, presta bem atenção no que eu vou te falar agora,
o auxílio-doença paga 91%, tá, da média salarial do benefício. Isso está na lei também, tá? 91%. Agora, a aposentadoria por invalidez, ela paga 60%, a não ser que for por doença ocasionada pelo trabalho ou acidente de trabalho. Então, nesses casos, para receber 100% na aposentadoria por invalidez, só se você já tinha um problema de saúde antes de 2019, quando foi a reforma da Previdência, ou, veja bem, se você tem o máximo de contribuição. Mulheres aí 35 anos e homens 35 anos ou 40 anos de contribuição. Limite: não pode ser inferior ao salário mínimo nem superior ao máximo pago pelo INSS. Nós sabemos que para ter direito exige-se uma carência. A regra é, na hora que você for receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tem que ter no mínimo 12 meses de INSS pago, segurados especiais, portanto, 12 meses de trabalho na atividade especial rural, sem pagar o INSS, no caso. Quais as exceções? Vamos lá. Para carência, acidente de trabalho. Eu não tinha nem um ano, mas sofri um acidente, tem direito. Ou doenças profissionais, também não exigem carência. Olha aqui, eu estava trabalhando há meses e fiquei doente do trabalho, não tem problema. A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez representa uma mudança significativa na vida do segurado, devendo ser aí baseada nos critérios médicos rigorosos e na impossibilidade efetiva de você voltar às atividades laborais. Esse conteúdo foi útil para você? Já deixa aqui nos comentários e, é claro, a sugestão de novos artigos para eu trazer no futuro. Já aproveita agora e tira as suas dúvidas, tá? Quer que eu fale sobre assistência social, exatamente como funciona, se o auxílio social, o amparo social transforma em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Já adianto que não. Então, para eu poder resumir aqui para vocês, quanto tempo leva para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Não existe um tempo para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, porque depende das condições do beneficiário. O que o INSS quer hoje? Que você volte a trabalhar de qualquer maneira. Essa é a questão. O INSS quer que você volte a trabalhar. Tanto que dificilmente você vai conseguir uma aposentadoria por invalidez hoje. Tá? Eles vão te pagar um tempo e vão te mandar para uma reabilitação profissional. Aí você vai ter que começar tudo de novo se não tiver condições para trabalhar. Essa é a triste realidade do INSS hoje. Então, pente fino é um fantasma? É um problema? Não. Ele pode transformar o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez se o médico achar que você tem direito. Eu espero que o vídeo tenha esclarecido essa situação, uma situação que eu acho que é bem complicada, porque cada caso é um caso. Mas, se você ainda tem alguma dúvida, eu vou aguardar o seu comentário para que nós possamos retornar em outras oportunidades. É muita coisa para entender. Por isso, se você chegou até aqui, comenta cheguei e, acima de qualquer coisa, sempre estou lutando aqui pelos seus direitos e vou continuar lutando. Só que eu insisto mais uma vez, cuidado com o advogado de internet, do Facebook, Instagram, Telegram. Pior ainda se for lá do TikTok, do Kawaii. Por quê? Você deve procurar um advogado da sua cidade, da sua região, a sua livre escolha para tirar as suas dúvidas. Porque cada caso é um caso. E eu estou aqui para trazer informação para você buscar um advogado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que eu tenha resolvido, pelo menos tirado um pouquinho das suas dúvidas. Se você ainda não é inscrito, já fica o convite, se inscreva que é de graça, não cobro nada para trazer informação, mas, é claro, não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas e deixe a sua participação nos comentários. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.